Olá, nós estamos aqui para dar continuação à nossa imersão na Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos agora no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai elevar o seu ensino, a sua doutrina a respeito da igreja ao seu clímax. Então veja o verso 9 e o verso 19, que são as duas principais referências aonde vai culminar esse ensino. O verso 9 diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. E o verso 19: e conhecer o amor de Deus, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, nós temos aqui dois grandes assuntos muito profundos nesse capítulo 3. O mistério revelado e o receber toda a plenitude de Deus. Que mistério é esse? Que coisa que foi oculta em Deus desde os tempos antigos e que foi revelado somente agora no tempo dos gentios, após a manifestação de Cristo ao mundo. O que será que estava escondido por todo esse tempo? Bom, certamente não era o Evangelho, embora o Evangelho estivesse incluído nesse mistério. E também não podia ser a vinda de Cristo e que ele carregaria sobre si o pecado de muitos e que ele seria príncipe e salvador de judeus e gentios. Também não poderia ser o derramamento do Espírito Santo e nem a pregação do arrependimento pela fé em Cristo Jesus, como ocorreu no livro de Atos. Nenhuma dessas coisas poderia ser esse mistério oculto em Deus, porque todas essas coisas foram profetizadas no Antigo Testamento. O mistério oculto em Deus era um propósito divino de fazer de judeus e gentios algo completamente novo. Ou seja, a igreja, que é seu corpo formado pelo batismo do Espírito Santo, conforme em 1 Coríntios 12, 12 e 13, e no qual a distinção terrena entre judeu e gentio desaparece, conforme Efésios 2, 14 e 15 e Colossenses 3, 10 e 11. A revelação desse mistério, ela foi predita pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 16, 18. Mas Cristo não a explicou, ele apenas profetizou. Somente nos escritos do apóstolo Paulo, entre as epístolas às igrejas cristãs, temos a doutrina, a posição, o andar, o destino da igreja. Somente aqui. Bom, de maneira mais completa, nós podemos dizer que o mistério revelado é que Cristo, em lugar de assumir um reino terreno quando ele veio à terra, conforme foi predito no Antigo Testamento pela lei e pelos profetas, ele deveria antes ser rejeitado, crucificado, ele deveria ressuscitar e desaparecer completamente do cenário terreno e ser exaltado ao céu, à destra de Deus, acima de todo poder ou esfera, recebendo o governo do universo inteiro e não apenas o governo da terra, não apenas um reino sobre todas as nações da terra, debaixo do céu, como foi prometido no Antigo Testamento, e que durante a era presente, um povo eleito, a igreja, seria separado, sem distinção de nacionalidade, um povo que seria reunido em uma união tão íntima de vida, amor e glória eterna com Ele, que só pode ser expresso dizendo que a igreja é o seu corpo, sua noiva e seu templo. Ou seja, três metáforas que, respectivamente, expressam união na vida, no amor e na glória. Esse é o mistério de Efésios 3, de 4 a 10. Veja só o que essas epístolas falam a respeito de nós. As epístolas às igrejas cristãs foi escrita sobre nós. A igreja, o mistério revelado em Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Bom,
Do verso 13, agora em diante, nós vamos perceber uma nova divisão nesse capítulo 3, que diz assim: Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Parece que nessa próxima divisão, nessa segunda divisão aqui no capítulo 3, esse grupo de irmãos a quem Paulo escreve, eles estavam sendo tentados a ficarem escandalizados porque o apóstolo Paulo estava passando por tribulações. Ele não era um apóstolo, por que estariam passando por isso, né? Isso parece ter sido um motivo de desânimo interior para esses irmãos. E nós vimos que na oração que Paulo fez lá no capítulo 1, ele orava para que nós pudéssemos conhecer. Mas agora, a partir do verso 14, ele vai orar para que nós possamos ter. Ter o quê? Ter fortalecimento com poder, ter alicerce em amor e também ter toda a plenitude de Deus em nós. Veja o que diz o texto, verso 14 em diante. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós alicerçados e arraigados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Queridos, que frase profunda. O clímax dessa oração está aqui, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso é possível? Não seria como o universo ser mantido na cabeça de um alfinete? Ou quem sabe colocar o Oceano Atlântico numa xícara de café? Né? Como que nós poderíamos ser cheios e recebermos toda a plenitude de Deus? Bom, a palavra toda aqui indica inteireza ou perfeição, completude, né? Ou seja, conforme a nossa capacidade de conter, completa absorção da vida e de amor, do amor de Cristo, completo envolvimento nessa vida em Cristo. Bom, se isso parece impossível de alcançar, veja então os versos seguintes. Ora, verso 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E assim é que nós podemos receber toda a plenitude de Deus, sermos cheios conforme a nossa capacidade e nos envolver totalmente nela. Os capítulos 4, 5 e 6, você deve deixar de lado as divisões de capítulos e seguir apenas algumas sugestões temáticas sucessivas. Até agora nós vimos sobre as doutrinas, que são as nossas riquezas em Cristo, e que devem guiar a nossa forma de andar nele. Nos capítulos seguintes, Paulo fala da maneira bem prática de como é esse andar em Cristo. E, finalmente, ele trata da nossa guerra espiritual, cujo ponto central no conflito e da vitória é a oração, no verso 10 do capítulo 6. Então, esteja atento aos temas chaves dessa segunda divisão, no capítulo 4, 5 e 6. Veja o capítulo 4, verso 1. Andeis de modo digno da vossa vocação. E no capítulo 5, o verso 2, 8 e 15. Andai em amor, andai como filhos da luz, e vede prudentemente como andais. Procure outros versos que contenham a ideia de andar, não necessariamente a palavra, nesses capítulos 4, 5 e 6 de Efésios. Então, ignorando aí a divisão de capítulos, você observe agora o capítulo 4, de 1 a 16, você vai ver o nosso andar em Cristo como igreja, andar de modo digno do ministério do corpo.
Do verso 17 do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 2, você vai ver o andar do crente como indivíduo, andar em justiça e retidão. Do capítulo 5, verso 3 até o verso 21, você vai ver o andar do crente com relação aos de fora, andar como filhos da luz, num mundo sem Deus. E do capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 9, vai tratar de assuntos relacionados a esposas, filhos, pais, servos e senhores. E por último, no capítulo 6, verso 10 até o verso 20, vai falar do nosso andar com relação aos poderes espirituais satânicos. Estais revestidos da armadura, de toda a armadura de Deus, verso 13. E depois uma conclusão do verso 21 ao 24. Sendo assim, Efésios é a epístola da nossa riqueza e do nosso andar em Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente nessa imersão.